Olá, eu sou o professor Humberto Gonzaga, estou aqui para ministrar a disciplina de desenho técnico para o curso técnico em automação industrial. Nessa aula, que ela compõe a unidade 2, nós veremos o desenho à mão livre, as suas escalas, o desenho projetivo, a perspectiva, as vistas ortográficas e as referências. O desenho à mão livre, o esboço. Todo desenho técnico ele se inicia por um desenho à mão livre, chamado de esboço. A habilidade de executar esses desenhos à mão livre é essencial para qualquer tipo de projetista. No seu dia a dia, ele necessita elaborar esboços de detalhes construtivos, peças, instalações ou elementos que compõem uma máquina. Um técnico muitas vezes precisa comunicar por meio de esboços as alterações de uma instalação para a equipe de engenharia. Existem as dicas para o desenho à mão livre. Elas podem ser utilizadas para desenvolvimento das habilidades de elaboração de esboços. A primeira delas é o uso de linhas auxiliares, ou linhas de construção, que são linhas finas, desenhadas com uma leve pressão, o suficiente para serem vistas. Elas não fazem parte do desenho definitivo, porém elas auxiliam nessa construção. Após a construção definitiva, as linhas de construção elas podem permanecer ou não. Desta forma, minimizamos o uso da borracha. A segunda dica é manter a proporção das partes desenhadas. Abaixo vocês têm um exemplo de uma peça desenhada com auxílio de linhas de construção ou linhas auxiliares, e posteriormente as linhas definitivas com uma pressão bem maior. As escalas. As escalas permitem que representamos a natureza em tamanho reduzido. Uma escala possibilita que a realidade seja representada de forma proporcional e que o desenho se adapte às dimensões do papel que temos disponível. Por isso, lembramos, em relação à unidade 1, os tamanhos e os formatos de papel. Relembrando o papel A4, A3, A2, até o A0. Em desenho técnico, a escala indica a relação do tamanho do desenho de peça com o tamanho real da peça. A escala permite representar no papel peças de qualquer tamanho real. Nos desenhos em escala, as medidas lineares do objeto real ou são mantidas ou então são aumentadas ou reduzidas proporcionalmente. Porém, as formas dos objetos reais são mantidas. Como consequência disso, as dimensões angulares dos objetos permanecem inalteradas. Esta relação, que vamos chamar de escala em desenho, é normalizada pela norma NBR 8196, porém já vista na unidade número 1. Os tipos de escalas são divididas em escalas de redução ou as escalas de ampliação, conforme o exemplo. A figura A, no caso, ela seria o tamanho real do objeto. Ok? A figura B seria o objeto numa escala reduzida. E a figura C seria esse mesmo objeto, porém numa escala ampliada, todas respeitando a proporção da medida U no objeto em questão. Por exemplo, numa escala de 1 para 50, significa dizer que o desenho que está no papel é 50 vezes menor que o tamanho real do objeto. Logo, a gente, por consequência, considera que a escala seria a medida real dividido pela medida do desenho. As proporções de escalas mais utilizadas em desenho técnico são, na de ampliação, 2 para 1, 5 para 1, 10 para 1. Na escala de redução, 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 50, 1 para 1000, 1 para 5000, enfim. No desenho projetivo, o desenho técnico pode se dividir em duas grandes modalidades, em desenhos projetivos e desenhos não projetivos. Os desenhos projetivos, ele abrange aqueles cujo objetivo é a demonstração da forma e das medidas proporcionais dos desenhos. É representada por meio de vistas ortográficas e perspectivas. Por exemplo, nos projetos de fabricação de máquinas e equipamentos, projetos de construção de edifícios,
envolvendo os detalhes elétricos e estruturais, projeto para a construção de rodovia, drenagem, projetos de topografia, desenvolvimento de projetos industriais, projetos paisagísticos, dentre outros. Já os desenhos não projetivos, eles compreendem os gráficos e os diagramas resultantes de cálculos algébricos. Este tipo de desenho não representa nenhuma importância direta para a disciplina, cabendo aqui apenas a sua conceituação. As perspectivas. O desenho em perspectiva é um tipo de desenho projetivo que mostra em um plano o objeto que ocupa o lugar no espaço, ou seja, eles possuem 3 dimensões, a largura, a altura e a profundidade. Aqui nós temos os exemplos de perspectiva cônica, tá? É uma perspectiva que ela usa os pontos, chamados pontos de fuga, que eu explicarei logo em seguida. Tá? Temos a perspectiva cavaleira, tá? Que normalmente ela é utilizada o esquadro de 45 graus, 60 graus ou 30 graus para a confecção das mesmas, e as perspectivas isométricas, tá? Que possuem ângulos iguais. Sabemos que um plano possui 2 dimensões, largura e altura. Para que possamos representar a terceira dimensão, passamos para o plano de maneira aproximada à percepção visual, ou seja, desenhamos os objetos como visualizamos de uma posição que permita enxergar 3 posições. Os esboços em perspectiva devem fazer parte também da habilidade do técnico, pois será utilizado quando estiver criando soluções para as instalações ou mentalizando as primeiras ideias de um projeto, de uma peça, de um motor elétrico, que seja. Além disso, será muito mais fácil para explicar ao cliente, né, a quem vai executar, uma ideia proposta quando este alguém não dominar a linguagem de projeção ortogonal. Nessa disciplina, aprenderemos a desenhar o tipo de perspectiva chamada isométrica, a mais utilizada, né, na disciplina de desenho técnico para automação industrial. Observe as etapas de 1 a 8. Estas são as etapas recomendadas para a construção de uma perspectiva isométrica. Tá? Você começa pela criação das chamadas linhas auxiliares, tá? E vai direcionando todas as outras linhas de construção, que são as linhas grossas, né? Linhas contínuas e cheias. Para facilitar a elaboração da perspectiva mais complexa, sugerimos que tenham experiência em desenho, né, que comece com figuras geométricas mais simples e vá se avançando conforme sua habilidade manual for se desenvolvendo. Né. A gente, repito, utilizaremos réguas, esquadros, né, sobretudo, né, e a lapiseira, de preferência com espessura 0,7 milímetros. As perspectivas isométricas elas são muito utilizadas para a representação de circuitos elétricos de automação, conforme podemos ver na figura. Da mesma forma que a linguagem escrita exige a alfabetização, a execução e a interpretação da linguagem gráfica do desenho técnico exige treinamento específico, porque são utilizadas figuras planas, né, que são as bidimensionais, para representar essas formas espaciais. Abaixo aqui ilustramos como a peça é representada por meio de 3 projeções ortográficas no plano de projeção. Nós temos uma peça central, né, onde cada face sua ela é rebatida em um diedro. Imagine a peça envolvida por um cubo, do qual cada face corresponderá uma vista, ou seja, o que você estaria enxergando da peça se você estivesse olhando de frente para esta face. Este cubo de vistas é então planificado, desdobrado. Desta forma, é possível visualizar todos os lados de uma peça em uma única folha de papel. Temos o exemplo aí da peça, como se estivesse colocada dentro de um cubo e cada face, né, cada vista dessa peça, ela é rebatida nesse plano de perfil, nesse plano vertical ou nesse plano horizontal, onde se origina as vistas de frente, as vistas lateral esquerda e a vista superior. Bom, chegamos ao final da unidade 2 e espero encontrá-los em breve.